A disputa pelo título brasileiro ganhou um novo capítulo, e agora quem está no centro das atenções é o Palmeiras. Depois de um início de campeonato irregular, o Verdão voltou a mostrar sua força, recuperou terreno e, segundo os cálculos dos matemáticos, ultrapassou o Flamengo nas chances de levantar a taça. Mas segura a empolgação aí, torcedor, porque a bola ainda está rolando e nada foi definido. Os números podem até animar, mas quem decide tudo mesmo são os 90 minutos dentro das quatro linhas. É por isso que, apesar do favoritismo apontado pelas estatísticas, o alerta no elenco continua ligado. Não adianta cair nessa de que agora virou obrigação. Todo mundo sabe que o caminho ainda é longo, com confrontos difíceis e muita coisa em jogo. É claro que ver o Palmeiras na liderança das projeções de título anima qualquer torcedor. Afinal, são mais de 48% de chances de ser campeão, enquanto o Flamengo aparece com 33% e o Cruzeiro com pouco mais de 15%. Mas essa vantagem estatística não pode subir a cabeça. E o próprio clube entende isso muito bem. A comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, trabalha com os pés no chão, ciente de que nada está ganho. O elenco, apesar de experiente, também sabe que não dá para baixar a guarda. Futebol é jogo a jogo, e os pontos perdidos contra times teoricamente mais fracos costumam fazer muita falta lá na frente. Por isso, qualquer clima de euforia exagerada precisa ser cortado pela raiz. A narrativa de que o campeonato caiu no colo do Palmeiras começa a circular, como sempre acontece quando um time se destaca. Já tem gente dizendo que a tabela é mais fácil, que a obrigação agora é toda do Verdão, que se não ganhar será um fracasso. Esse tipo de discurso não ajuda em nada. Pelo contrário, só serve para pressionar de forma desnecessária um elenco que já tem uma responsabilidade enorme. O Campeonato Brasileiro é uma competição complicada, nivelada por cima, e não existe esse papo de jogo fácil. Qualquer descuido pode custar caro. Basta olhar o histórico recente, times que lideravam com folga tropeçaram na reta final e viram o título escapar por entre os dedos. Com o Palmeiras, a regra não muda. Cada ponto precisa ser tratado como uma decisão. É preciso lembrar que o Verdão ainda tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, que também está na briga. E não adianta comparar campanhas ou adversários. O que importa é o que cada time vai fazer daqui para frente. O que vale são as atuações dentro de campo, a entrega, o foco e a regularidade. E nesse aspecto, o torcedor palmeirense pode confiar que a comissão técnica sabe como conduzir esse momento. O elenco também demonstra maturidade para não se deixar levar por estatísticas ou comparações vazias. Tem jogador calejado ali, que já viveu várias decisões e sabe que favoritismo não entra em campo. É suor, é estratégia, é cabeça fria e coração quente. Os números servem para debate, para análise, para alimentar a conversa de bar. Mas não decidem campeonato. Então, se o Palmeiras quer realmente transformar essa boa fase em título, precisa seguir com a mesma postura séria, respeitando cada adversário e não dando espaço para o salto alto. Quem quiser empurrar a narrativa de que agora virou obrigação, que fique à vontade. O torcedor que conhece o clube de verdade sabe que esse tipo de pressão externa precisa ser ignorado. É manter o foco, continuar trabalhando duro e deixar que o futebol fale mais alto. E enquanto o torcedor acompanha essa reta final de campeonato com os olhos bem atentos na tabela, também começa a pensar na próxima decisão. É que vem aí mais um confronto pesado pela Copa Libertadores, e a expectativa é enorme. O Verdão vai enfrentar o River Plate, num jogo decisivo que vai definir uma das vagas na semifinal. Mas nem tudo são flores para o técnico Abel Ferreira. Isso porque, segundo informações de bastidores, o lateral Kelvin deve ficar de fora da partida, pelo menos entre os titulares. A notícia caiu como uma ducha de água fria, já que o jogador vinha sendo peça importante no esquema da equipe. Kelvin ainda se recupera de um trauma no pé, e apesar de já apresentar evolução no quadro clínico, não participou dos treinos com o restante do grupo. Existe até uma pequena chance dele ser relacionado para o banco, mas tudo vai depender do treino desta terça-feira. O staff do Palmeiras está sendo cauteloso, justamente por se tratar de um jogo decisivo e pela importância que o atleta tem no setor defensivo. No lugar dele, quem deve assumir a titularidade é o jovem Giai.
E aí, torcedor, já começa aquela dúvida: será que ele vai dar conta do recado? É claro que toda mudança gera discussão. E não é diferente nesse caso. Giai tem qualidade, já mostrou personalidade, mas ainda é uma peça menos experiente. Por outro lado, a disputa por posição sempre eleva o nível de competitividade interna. Quando um elenco tem jogadores brigando por espaço, todo mundo cresce. E apesar da ausência de Kelvin, existe confiança no trabalho de Giai. O grupo já demonstrou outras vezes que consegue se adaptar às circunstâncias. O sistema tático pode ser ajustado, e o treinador tem variações na manga para surpreender o adversário. A ideia de mudar a formação também começa a ser cogitada por parte da torcida. Há quem defenda, por exemplo, a entrada de mais um zagueiro ou até mesmo a improvisação de um jogador mais experiente na ala. Felipe Anderson, por exemplo, já foi citado como uma possibilidade. Mas tudo ainda é especulação. O que se sabe, até agora, é que Giai será o titular caso Kelvin não se recupere a tempo. E esse tipo de decisão sempre gera expectativa. Afinal, estamos falando de um duelo de altíssimo nível, contra um adversário tradicional, num mata-mata de Libertadores. O fato é que o Palmeiras chega forte também nessa competição continental. A base do elenco é sólida, o comando técnico é eficiente, e a mentalidade do grupo parece bem ajustada. Mesmo com desfalques, o time tem mostrado capacidade de reagir, de se reinventar e de manter o desempenho em alto nível. É esse espírito que precisa estar presente na quarta-feira. Um jogo como esse exige concentração máxima, aplicação tática e, acima de tudo, personalidade. Não dá para tremer diante do peso da camisa adversária. O River Plate é gigante, tem história, mas o Palmeiras também. E nos últimos anos, não faltaram demonstrações de que o Verdão sabe jogar esses grandes jogos. Agora, voltando ao Brasileirão, não custa reforçar, o Palmeiras precisa continuar com a mesma pegada. Não dá para relaxar. A liderança nas probabilidades pode ser um combustível, mas não deve virar acomodação. O recado está dado. A galera tá ligada, sabe que não tem nada a ganho. E se depender do clima no vestiário, a ordem é seguir firme, com os pés no chão, evitando qualquer tipo de oba-oba. Porque quem conhece futebol sabe, campeonato se ganha com regularidade, seriedade e foco até o último minuto da última rodada. E como se não bastasse toda essa movimentação dentro de campo, os bastidores do clube também estão agitados. Informações que chegam indicam que o Palmeiras está de olho em reforços para a próxima temporada. E um dos nomes que volta a aparecer no radar é o do volante Casemiro. Isso mesmo. Aos 33 anos, o jogador está de saída do Manchester United e, a partir de janeiro, ficará livre no mercado para assinar com qualquer equipe. A diretoria do Verdão observa de perto a situação e pode entrar na disputa, caso o atleta manifeste interesse em voltar ao Brasil. Casemiro é um nome de peso, com vasta experiência internacional, títulos na bagagem e ainda em boa forma física, seria uma adição de altíssimo nível ao elenco alviverde. A volta ao futebol brasileiro pode ser motivada por vários fatores: proximidade da família, calendário menos desgastante, possibilidade de encerrar a carreira em alto nível no país onde começou. E se tem um clube hoje no Brasil que pode oferecer um projeto sólido, com estrutura e competitividade, é o Palmeiras. Resta saber se os interesses do jogador se alinham com os do clube. O fato é que o mercado está se movimentando, e o Verdão não quer ficar para trás. A busca por reforços pontuais, experientes e que possam agregar qualidade ao elenco mostra que a diretoria continua ambiciosa. E o torcedor já começa a imaginar como seria ver Casemiro vestindo o manto alviverde. É claro que ainda não existe nenhuma confirmação oficial, mas o cenário está aberto. Janeiro está logo ali, e as conversas devem se intensificar nos bastidores. Se acontecer, será um verdadeiro bombardeio de expectativas na torcida. E em meio a toda essa expectativa por reforços, decisões e possíveis desfalques, o Palmeiras segue firme em sua caminhada em busca de mais uma temporada histórica. O foco está dividido entre o Brasileirão e a Libertadores, duas frentes que exigem concentração total e equilíbrio emocional. E é justamente nesse tipo de cenário que o elenco precisa mostrar sua maturidade.
Porque, enquanto boa parte da imprensa já tenta cravar que o título brasileiro está nas mãos do Verdão, os jogadores e a comissão técnica sabem que qualquer deslize pode custar muito caro. Não dá para entrar em campo acreditando que já ganhou. E isso vale para todos os compromissos, seja contra times do topo da tabela ou contra equipes que lutam para não cair. A força do Palmeiras está, mais do que nunca, na mentalidade. É um grupo que se acostumou a vencer, mas que também aprendeu a sofrer. É um elenco que sabe controlar o ritmo do jogo, impor intensidade quando necessário e, acima de tudo, respeitar o adversário. Por isso, apesar do momento favorável nas projeções, o trabalho segue com a mesma seriedade de sempre. O técnico Abel Ferreira já deixou claro em diversas entrevistas que não se deixa levar por números, elogios ou favoritismos. Ele cobra desempenho, disciplina e entrega máxima. E isso reflete diretamente na postura dos atletas em campo. E se por um lado os jogadores mantêm os pés no chão, por outro a torcida começa a sonhar alto. Afinal, ver o Palmeiras na liderança das chances de título reacende a esperança de repetir campanhas vitoriosas recentes. O torcedor palmeirense, que tem acompanhado de perto esse ciclo vitorioso, sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. Foram anos de reformulação, investimento na base, contratações pontuais e, principalmente, uma filosofia de trabalho que prioriza o coletivo. Não é por acaso que o clube vem se mantendo no topo, disputando títulos em todas as frentes e sendo respeitado dentro e fora do país. Agora, quando o assunto é Libertadores, o peso da camisa alviverde fala ainda mais alto. O Palmeiras tem um histórico recente avassalador na competição, com participações consecutivas em fases decisivas e um estilo de jogo que incomoda os rivais sul-americanos. Mesmo em momentos de pressão, o time se mostra competitivo, organizado e difícil de ser batido. E é nesse cenário que entra a expectativa para o duelo contra o River Plate, um dos gigantes do continente. A ausência de Kelvin pode ser um desafio, mas também abre espaço para que outros atletas ganhem protagonismo e mostrem seu valor. Giai, que deve assumir a vaga na lateral, é visto como uma promessa do elenco. Jovem, com boa capacidade física e vontade de crescer, ele já demonstrou em outras oportunidades que pode corresponder. É claro que ainda tem muito a evoluir, mas grandes jogos são feitos para quem tem coragem. E se for confirmado entre os titulares, terá a chance de provar que está pronto para desafios desse nível. A confiança da comissão técnica nele é um sinal de que o Palmeiras está olhando para o futuro sem esquecer do presente. O elenco precisa ser profundo e versátil, e Giai representa bem essa ideia de renovação constante dentro do grupo. Ao mesmo tempo, essa disputa saudável por posição é uma das marcas do trabalho de Abel. Nenhum jogador tem cadeira cativa. Quem estiver melhor, joga. E isso eleva o nível de competitividade nos treinos, mantém todos em alerta e evita acomodação. Por mais que o torcedor tenha suas preferências e que Kelvin seja, sim, uma peça importante, o grupo está preparado para lidar com essas situações. Já vimos isso em outras temporadas. Lesões, suspensões, mudanças táticas. O time sempre encontrou respostas dentro do próprio elenco. E é justamente por isso que o Palmeiras se mantém forte nas competições que disputa. Além da Libertadores, o calendário exige atenção total no Campeonato Brasileiro. A disputa está acirrada, e cada ponto faz diferença. Ainda tem muito jogo pela frente, e a tabela reserva confrontos complicados, inclusive contra times que estão na parte de baixo da classificação e lutam pela sobrevivência. Esses jogos costumam ser traiçoeiros, e o Palmeiras sabe disso. Por isso, a ordem é manter o foco total em cada rodada, sem pensar lá na frente antes de resolver o compromisso imediato. É assim que se constrói uma campanha sólida, jogo a jogo, ponto a ponto. O torcedor também tem um papel importante nesse momento. É hora de apoiar, empurrar o time nos estádios e nas redes sociais, mas sem entrar na onda de que já está tudo ganho. A pressão vai existir, as provocações também. Ainda mais agora, com o Palmeiras sendo apontado como o grande favorito. E como sempre acontece, parte da imprensa já começa a criar aquele clima de obrigação. Como se, por estar na liderança das projeções, o clube tivesse que vencer de qualquer jeito. Mas quem acompanha o futebol de verdade sabe que isso não existe.
Nenhum título é garantido antes da última rodada. Nenhum confronto está vencido antes do apito final. E o Palmeiras, com toda a sua estrutura e qualidade, também está sujeito a oscilações. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima entre Palmeiras e River Plate promete esquentar ainda mais nas próximas semanas. Tudo começou com uma provocação inesperada de Andréas Pereira, meio-campista do Verdão, que não se conteve após a última vitória do time paulista na Libertadores. Em entrevista descontraída, o jogador, conhecido por seu carisma e também por suas declarações ousadas, alfinetou os argentinos. O River é grande, mas o Palmeiras está pronto para mostrar quem manda. Eles vão ter que suar muito para nos vencer, afirmou, arrancando risadas de alguns e suspiros de surpresa de outros. A fala, claro, não passou despercebida do outro lado da fronteira. Fontes próximas ao elenco argentino garantem que a reação não deverá se limitar apenas às palavras. Não é todo dia que alguém vem provocar o River desse jeito. Esperamos que eles estejam preparados, porque a resposta virá dentro de campo, disse um integrante do clube portenho, que preferiu manter o anonimato. A tensão entre os dois times históricos da Libertadores, que já protagonizaram confrontos memoráveis, agora ganha um tempero a mais. A rivalidade sul-americana, marcada por clássicos carregados de emoção, promete se intensificar com a proximidade dos próximos duelos. Entre torcedores, o assunto virou febre nas redes sociais. Hashtags provocativas e memes circulam diariamente, com o público brasileiro celebrando a ousadia de Andréas e os argentinos prometendo não deixar barato. Especialistas em futebol comentam que, se por um lado o jogador do Palmeiras tenta motivar seu time e sua torcida, por outro, corre o risco de inflamar ainda mais o River, que tradicionalmente responde com intensidade a qualquer provocação. Nos bastidores, a diretoria palmeirense minimiza o episódio, garantindo que se trata apenas de uma brincadeira de jogador, mas a imprensa argentina insiste que a provocação de Andréas é um sinal de que o Verdão entra em campo com postura agressiva, o que poderá gerar confrontos ainda mais intensos. Enquanto isso, os palpites sobre quem sairá vencedor começam a circular e o clima de expectativa só aumenta. O que parecia ser apenas mais um duelo da Libertadores agora se transformou em um embate de provocações e respostas, e torcedores de ambos os lados mal conseguem esperar pelo apito inicial. Se as palavras de Andréas Pereira acenderam a chama, os próximos capítulos prometem ser ainda mais quentes. Resta saber se o River Plate conseguirá responder à altura dentro de campo, ou se a ousadia do meio-campista palmeirense marcará o início de uma nova fase de rivalidade entre os gigantes sul-americanos. Uma coisa é certa, a bola vai rolar, e ninguém vai querer perder nenhum detalhe desse duelo carregado de tensão e emoção. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!